que a realidade se constrói dia após dia, né? É com perseverança, é com constância. Então vou te liberar agora a primeira fórmula para ter resultados extraordinários. Vou te dizer aqui o que você precisa ter. Primeiro, potência. Quando você tem potência, o que é potência? É tudo aquilo que você coloca energia, é tudo aquilo que você coloca vontade para realizar as coisas, e tudo aquilo que você faz com muita vontade, com muita energia, com muita intensidade, você tende a ter resultados mais rápidos. E as pessoas extraordinárias, que têm resultados extraordinários, elas não conseguem viver uma vida mais ou menos, elas são muito intensas, elas têm uma entrega muito profunda em tudo aquilo que elas fazem. Ou seja, elas não entram em nada para fazer mais ou menos. Elas não são as pessoas da meia boca, sabe? Elas não são as pessoas em cima do muro. Pessoas que têm resultados acima da média, elas marcam suas posições. Ela não está incomodada se os outros não entregam o melhor, mas ela se entrega. Ela está preocupada consigo mesma, em fazer o melhor, em honrar as posições, honrar as pessoas que a confiaram. E isso faz com que você use o máximo do seu potencial. Existem pesquisas que têm validado cada vez mais o uso do potencial no seu ambiente de trabalho. E normalmente as pessoas têm usado, segundo essas pesquisas, 40% do potencial. Ou seja, existe um potencial tão grande aí dentro de você que você pode utilizar e que você tem terceirizado ou negligenciado no dia a dia. Uma vez que você decide usar esse potencial, você tem uma sua vida alavancada. E o próximo segredo para essa fórmula de resultados extraordinários é você ter foco. Quanto mais claro está onde você quer colocar o seu foco, quando estiver mais claro aquilo que você deseja para a sua vida, quando estiver mais claro as suas prioridades, quando estiver mais claro aquilo que realmente importa para você, você consegue manter foco. Quanto mais claro tiver para você, o que você quer, mais fácil de você alcançar. Então, o segundo passo para essa fórmula de resultados extraordinários é você entender que você precisa ter foco. E foco é clareza. Se você não tiver clareza disso, você não consegue colocar atenção, energia, potência em nada na sua vida. Então, potência mais foco, mais disciplina. Disciplina. O que é disciplina? É você fazer hoje e daqui a 10 dias de novo? Então, quanto mais determinação, mais constância você tem, um dia sim e no outro também, mais resultados você vai ter sobre a sua vida. Só que tem gente que é o seguinte, a mesma coisa acontece com dieta. Dieta você começa, faz ali uma semana, 15 dias, 30 dias e você vai muito bem nesse processo. Mas depois de um momento, de repente um dia você chuta o pau da barraca, come chocolate, doce, pizza, churrasco e sei lá o que acontece. E aí aquele dia você não foi disciplinado. Só que a maioria das pessoas, no dia que ela falha, ela tem uma tendência a chutar o pau da barraca. Quer saber? Vou mexer com esse negócio mais não. Quer saber? Agora não adianta mais não. Agora já estraguei tudo. E aí ela abandona um mês, 30 dias, 40 dias, 50 dias de dieta por causa de um dia que ela falhou. Então, se falhou no dia, retome no próximo, mas não abandone o seu processo de atingir resultado. Então, disciplina é ter constância, saber fazer, tentar fazer hoje, amanhã, depois, mas se falhou, continua nesse processo, continua, e aí você vai ter resultados extraordinários. Um próximo passo para você ter resultados extraordinários é você ter engajamento. Engajamento, gente, é diferente de comprometimento. Engajamento é um tipo de pessoa que ela não está ali só para fazer o que precisa ser feito. Não é o tipo de pessoa que está ali apenas para cumprir tabela, apenas para fazer o que manda. Uma pessoa que tem engajamento, uma pessoa que busca ter resultados extraordinários, é um tipo de pessoa que está disposta a fazer o que for preciso para atingir os objetivos. Ela está disposta a dar o seu melhor, não fazer apenas aquilo que está disponível, aquilo que está ao seu alcance. Sabe, tem pessoas
que querem ter resultados extraordinários, mas vivem contando uma história de que, cara, eu fiz o que deu, eu fiz o que mandaram, eu fiz o que era importante, eu fiz o que eu achei que precisava. É o tipo de pessoa que o tempo todo está dando desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. E esse tipo de pessoa não vai para frente. Fazer o que é possível, fazer o que mandou, fazer o que deu, isso não é uma pessoa engajada, é só comprometida. Pessoas extremamente comprometidas com o resultado, elas fazem o que for necessário. Elas vão fazer o que for necessário, não é o que é possível, é o que for necessário. E dessa forma você começa a construir uma vida de resultados extraordinários. Quando você decide fazer o que é preciso, não aquilo que dá para fazer, não aquilo que é possível, mas aquilo que é necessário. Então uma pessoa engajada, ela faz o que é necessário. Então se você quer ter resultados extraordinários na sua vida, você precisa entender potência com clareza, sabendo onde você vai colocar a sua energia, onde você vai procurar pôr o seu potencial, com clareza, com disciplina, mais engajamento, fazendo o que for necessário, você vai ter resultados extraordinários. E é isso que realmente faz a diferença das pessoas. Amanhã aqui no treinamento que eu estou dando, soltei um desafio para as pessoas, fazer uma apresentação do seu negócio, para empreendedores, como eu disse ontem, sobre como aumentar o lucro e reduzir a despesa da sua empresa. E eu estava falando para eles que uma vez eu fiz uma turma com empresários muito ricos aqui no Brasil. Pessoas que têm empresas que faturam milhões por ano, muito dinheiro. E estavam os donos dessas empresas, não estavam funcionários nem diretores, estavam os donos dessas empresas. E de repente eu soltei o desafio e eu fiquei tão impressionado com a apresentação dessas pessoas no dia seguinte, porque eles não foram lá apenas para cumprir tabela. Eles foram lá para surpreender, eles fizeram a apresentação uau, eles colocaram coração, eles colocaram potência, eles sabiam o que eles queriam com a apresentação, eles foram disciplinados, ficaram até tarde da noite preparando a melhor apresentação e foi um espetáculo. Eu fiquei impressionado e comecei a entender por que esses caras faturam tanto dinheiro assim, porque tudo que eles fazem com muito coração. Eles fazem com muita intensidade e faz sabendo qual o real objetivo daquilo. Eles não fazem querendo para aparecer o bom, eles fazem porque precisa ser feito. E aí, um tempo atrás, eu dei esse mesmo treinamento para empresários médios, pequenos, o mesmo treinamento. E no dia da apresentação, o que eu via eram pessoas que não prepararam, que não se importaram com a apresentação, fizeram um negócio muito mal feito, ou fizeram de qualquer jeito, ou não fizeram, e vieram para apresentar, sem vergonha. E sem vergonha mesmo, sem vergonha na cara, de apresentar uma coisa de qualquer jeito para os outros. E esse desafio, eu dou uma viagem para Cancún, para a melhor apresentação. E mesmo essas pessoas não conhecendo Cancún, mesmo elas sendo empresas pequenas, elas não empenharam em dar o seu melhor naquilo que era bom para elas. Enquanto as pessoas ricas, elas não precisavam de viagem para Cancún, porque elas já conheciam. E elas não estavam fazendo para ganhar a viagem para Cancún, elas estavam fazendo para elas. Porque o projeto era para gerar um retorno para o negócio delas. E todos se empolgaram. E aí eu digo para você, o que difere as pessoas, o que realmente faz com que as pessoas tenham resultados, não é a sua condição financeira, não é a sua condição intelectual. O que realmente faz o diferencial na vida das pessoas é o quanto você quer alguma coisa, é o quanto você deseja avançar, quanto você está indignado com a situação, com o tipo de vida que você tem vivido. E é isso que vai mover as pessoas de resultado. Então, quando você tem potência, coloca ali energia, coloca ali intensidade, sabendo aonde tu tem que colocar essa intensidade, com disciplina e fazendo o que for necessário, ninguém te segura. O tema de hoje ainda tem um pouco de continuação sobre crenças, né? Sobre esses comportamentos repetitivos ou que vieram de forte impacto emocional, que tem impedido você de voar, de decolar
de viver a vida abundante. O que define realmente se você está preparado para voar? Será que são essas crenças? Será que é o seu objetivo? Será que é a sua vontade de fazer acontecer? Ou são essas experiências que marcaram muito a sua história de vida? Alguns fatores que têm feito com que você reforce essas crenças que foram construídas através de um forte impacto emocional ou através de repetição. Então, as crenças que vieram através de repetição, elas são reforçadas através da comunicação verbal e da não verbal. Como eu desconstruo as minhas crenças diariamente? Se eu acordo mal, eu ativo a minha comunicação. Se eu estou para baixo, eu procuro mudar a minha fisiologia. E às vezes mudar a minha fisiologia não é só para vir para a posição do vencedor, posição da pessoa realizadora. Às vezes é ir fazer uma caminhada no ar livre. Às vezes é você ir para uma academia. Às vezes é você escutar aquela música que te anima, que te coloca para cima. Sabe, ali você muda toda a sua fisiologia e você está pronto para enfrentar os próximos desafios. E quando você consegue mudar a sua crença através da sua comunicação e através da fisiologia, e você tem aquela ação que contrapõe aquela crença, ou seja, ela fala que você não dá conta, e você vai lá e faz, essa crença ela começa a perder força. E isso acontece também de maneiras repetidas, até que ela desaparece da sua vida. Deixa eu te contar uma história engraçada que aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos de idade. Eu fui candidato a vereador, eu queria mudar aqui minha cidade. Sabe, eu queria fazer diferença, eu queria mudar o mundo. E eu acreditava verdadeiramente nisso. E na época eu fui participar de um comício, um showmício que o Zezé de Camargo e o Luciano ia tocar. E eu era o único candidato a vereador que ia subir no palco para pedir votos, dar um discurso e pedir votos. Todos os outros candidatos já eram candidatos à reeleição, menos eu mesmo. Só eu que não tinha mandato e ia discursar. E ali era um show de quase 15 mil pessoas. E no meu momento de proferir as palavras ali, as pessoas foram me anunciar: quero chamar ele, convidar esse jovem promessa da política goiana, Alex Rodrigues, né? Me aplaudiram, tudo. Eu cheguei lá entusiasmado para poder falar com aquele povo e elas conhecerem quem é esse jovem que está com vontade de mudar a política. Só que o que aconteceu naquele momento? Não saiu nenhuma palavra. Eu travei, eu fiquei branco. Deu um branco, não conseguia. Eu só lembrava de uma coisa que um amigo meu tinha dizido: Alex, quando você chegar lá na frente, você dá uns tchauzinhos para as pessoas, para fazer de conta que você conhece a população. Você chega lá e, opa, tudo bem, isso aqui. E eu só fiz isso durante o branco para ver se vinha na memória aquilo que eu tinha preparado para falar. E naquela hora, não veio. O meu discurso demorou 5 segundos. Subi no palco, né? Deu tchauzinho para as pessoas e a única coisa que eu consegui dizer foi: e tamo junto, até a vitória, né? E despedi das pessoas, virei as costas e fui embora. Não queria olhar na cara de ninguém de vergonha, desci no palco sem olhar para os lados, entrei no meu carro e quis apagar esse dia da minha história. E foi uma experiência com forte impacto emocional negativo na minha vida. E daquela forma, eu pude, naquele momento, questionar se eu continuaria com aquele propósito de ser eleito candidato a vereador ou se eu ia ter que vencer aquela crença, aquela experiência traumática. E eu decidi fazer isso. De que forma que eu decidi? Eu não sabia que isso era uma técnica, mas eu comecei a decorar todos os meus discursos e a repetir ele várias vezes. Então, quando eu saía de algum lugar para ir para um lugar onde eu ia discursar, eu ia falando esse discurso, eu ia falando, eu ia me preparando, eu ia me condicionando a minha fisiologia, a minha comunicação. Aí eu fui para uma reunião numa casa de 10 pessoas, eu fiz aquele discurso, foi extraordinário. Depois eu fiz de novo, numa outra casa com um pouco mais de pessoas e foi extraordinário. Depois no outro dia, no final do mandato, eu estava pronto novamente, com a confiança restaurada, com a energia e com a crença de que eu era capaz de poder falar em público. Então, quanto mais você muda a sua comunicação, quanto mais você muda a sua forma, o seu corpo, mais rápido você vai contrapor essas crises. Existem 3 tipos de crença: crenças de identidade,
crenças de capacidade e crenças de merecimento. Como que isso funciona? Talvez você não consiga prosperar porque você tem uma crença de identidade muito forte que está te limitando. São crenças que falam do sou, quem é você, crenças do ser. Quando você tem crenças de identidade, você não consegue se ver como um bom pai, como um bom palestrante, como um bom profissional, como inteligente. As suas crenças de identidade, elas te limitam àquilo que você faz e àquilo que você tem. Um exemplo, se você tem uma crença de identidade de que você é um bom pai, o que um bom pai faz normalmente? Ele faz tarefa com os filhos, ele acompanha os filhos na escola, ele leva os filhos na escola, ele tem tempo de qualidade, ele brinca, ele diverte com os filhos, ele vai para lugares que normalmente qualquer pai não vai, ele é presente na vida dos filhos. Então, quando você tem essa crença de que você é um bom pai, você vai fazer coisas que um bom pai faz. Automaticamente, você se vê capaz de ter filhos amorosos, filhos responsáveis, filhos obedientes, filhos que querem te honrar, te respeitar, educados. E tudo isso é porque você tem uma crença de que você é um bom pai. Mas se você tem uma crença de que você é uma mãe negligente, se você crê que você é uma mãe que falha com os filhos, você tem uma crença de identidade de que você é uma mãe ruim. Automaticamente, as suas ações, a sua capacidade de fazer coisas que uma mãe ruim faz. Ou seja, você não tem tempo, você não cuida, você não educa, você não vai no médico com seus filhos, você não dá comida para os seus filhos. Automaticamente você tem filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não te honram, mal educados, que não são responsáveis. E tudo isso tem a ver com crença de identidade, tem a ver com ser. Tem muitas pessoas que querem ter resultados e elas estão preocupadas: quando eu tiver o carro dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a casa dos meus sonhos, eu vou ser diretor da minha empresa. Quando eu tiver 1000 seguidores, eu vou fazer uma live. Cara, deixa eu te falar, as coisas não acontecem a partir do ter, as coisas acontecem a partir do ser. Você precisa ter crenças de identidade, de ser. E muitas vezes na sua comunicação a gente consegue ver essas crenças de identidade. Eu sou infeliz. Eu sou muito ruim no que eu faço. Eu sou miserável. Eu sou coitado. São crenças de identidade. E quando as crenças são de capacidade? Eu não consigo, eu não dou conta de fazer isso é difícil para mim, eu não sei fazer. Então, se você tem crença, às vezes você até tem uma crença de identidade, de capacidade, que você consegue fazer, de que você é bom. Só que se você tem uma crença de capacidade, na hora de executar, você trava, você se sabota. E aí o seu resultado, ele é horrível. E existem outros tipos de pessoas que têm crenças de merecimento. O que são as crenças de merecimento? É aquelas pessoas que sabem que é um bom marido, ele faz as coisas de um bom marido, mas não acredita que ele merece uma mulher amar, que o ama, que o cuida, que respeita, que o admira. E aí ele começa a ter ações que afastam essa mulher da vida dele. Ele começa a ter ações que vão repelir essa mulher da vida dele, porque ele simplesmente acredita que ele não merece. Existem muitas pessoas que têm crenças de não merecimento a respeito do dinheiro. Eu acredito que eu sou um bom profissional, eu acredito que eu sou capaz de fazer coisas com excelência, e quando eu começo a juntar riqueza, eu começo a juntar um dinheiro, eu começo a prosperar, e aí em algum momento eu faço alguma merda, e essa merda me faz quebrar. E tudo aquilo que eu juntei, que eu conquistei, se desfaz. Por que isso acontece? Porque você tem uma crença de que você não merece, de que você não é digno. Talvez te disseram lá na sua infância que dinheiro traz infelicidade. Se você ficar rico, você vai ser infeliz. De que dinheiro é sujo, dinheiro é coisa de ladrão. E isso aí é uma crença de identidade. Então você vai rejeitar o dinheiro na sua vida. Você nunca vai fazer o que precisa ser feito porque você tem medo, você não quer ser taxado como um ladrão.
sabe? Então, identificar essas crenças na sua vida podem te afastar completamente de viver aquela vida próspera. Você pode fazer tudo que precisa ser feito, mas na verdade, você não vai prosperar. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Tem pessoas que elas querem ganhar mais dinheiro. Aí você ganha 3 mil reais por mês, você começa a trabalhar de vendas e fazer hora extra e procurar outro serviço externo para complementar a sua renda. Você começa a fazer muitas coisas e você ganha dinheiro. Aí você ganhava 3 mil e agora você começa a ganhar 6 mil reais. Como a sua crença é nível 3, seu inconsciente vai fazer você perder esse dinheiro, gastar esse dinheiro com coisas que você não precisa, para você voltar para aquela crença nível 3. O que você merece é aquilo. Você não merece os 6 mil, você merece 3. E aí você gasta o dinheiro que você não sabe para onde vai esse dinheiro. E ele se perde na sua vida. Então você começa a achar que você tem um problema, ou se você começa a achar que não compensa trabalhar tanto, porque quanto mais você ganha, mais você deve. Quanto mais você recebe do mundo de dinheiro, de ajuda, de contribuição, as coisas começam a contribuir, cooperar na sua vida, e mais problemas você tem, porque talvez você tenha crenças de merecimento, talvez você tenha crenças de identidade, e essas crenças podem estar impedindo você de ser feliz, de ter prosperidade. Então essas crenças que foram construídas debaixo de um forte impacto emocional, elas são mais difíceis de serem curadas, de serem restauradas. Você precisa de uma terapia, você precisa de uma ajuda especial. Nós temos um treinamento que se chama Freedom, que é um treinamento de inteligência emocional, que é muito poderoso. Lá você vive experiências emocionais positivas, que têm um forte impacto emocional, que elas vão emotizar essas emoções negativas, essas crenças negativas, sobrepor sobre elas novas crenças positivas. E isso é muito poderoso. Então, se você tiver a oportunidade de em algum momento estar comigo em um Freedom, que é um treinamento de inteligência emocional, você não pode perder essa oportunidade, porque ali você vai ver uma experiência única, capaz de fazer com que você vença todas essas barreiras, todas essas crenças. Agora, para você que está em casa, as crenças que são de repetição, você muda através da sua comunicação, você muda através da sua fisiologia. E quando você vigia isso, você tem esse cuidado com essa fisiologia, você começa a mudar.